eu acredito que o Senhor, Ele vai abençoar ricamente a nossa vida, porque não há como nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, confiarmos nele e voltarmos derrotados. Não é possível. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas em nome de Jesus. Pastora, pede o pessoal para providenciar uma toalhinha para mim, por gentileza, em nome de Jesus, que hoje o calor humano aqui está forte, né? Amém? Glória a Deus. Muito bem, então. Queridos e queridas, sejam bem-vindos à casa de Deus, pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook. Deus abençoe também vocês, suas respectivas famílias. Hoje, aqui pela manhã, nós tivemos um estudo maravilhoso, né? Uma mensagem muito forte que falou ao nosso coração. Você que não conseguiu acompanhar, irmãos, tente. É uma mensagem extensa, mas acredite, o Senhor me despertou pela madrugada. Eu já tinha preparado uma outra mensagem, umas 3 e pouco, quase 4 da manhã. Ele me chama, tá? Lembra? Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Aí não tem como dormir, meu filho, nem que você queira, não tem como. E lá fui eu estudar a palavra, e ele foi falando, eu anotando, ele falando, anotando, e nós trouxemos hoje aqui uma mensagem muito importante. Se você não assistiu, faça um esforço ainda essa semana, vai estar gravado na minha página no Facebook, assista a mensagem do culto da celebração de hoje pela manhã. E agora à noite, irmãos, e quando eu estava terminando a mensagem, ele já estava falando para mim da outra, né? Vai ser uma mensagem importantíssima para que você consiga guardar no coração. Vai ser muito forte para as mulheres e muito importante para os homens. Repita isso. Vocês estão com um desânimo tão grande, irmão, está dando até preocupação. Quem não jantaram ainda foi? Deixa eu perguntar, quem não jantou ainda? Ah, é isso, né? Está meio fraco hoje, né? Vai melhorar. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Vai ser muito importante essa mensagem, então guarde com todo carinho no seu coração. O tema da mensagem hoje é o Evangelho e essas mulheres maravilhosas. Eu queria que você repetisse isso. Fala comigo, vai. O Evangelho. Não, mais forte, irmãos. Fala. O Evangelho e essas mulheres maravilhosas. Amém? Você quer conhecer a Mulher Maravilha de verdade? Vem para a Bíblia. Está ela aqui. Nós vamos aprender em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos dar uma passeada hoje no Evangelho de São Lucas. E nós vamos brevemente ver aqui algumas coisas importantes e por que o Espírito Santo me despertou para falar sobre isso. Esses dias ainda há pessoas que pregam, anunciam, né, apregoam que a Bíblia é um livro retrógrado, machista, né, que incentiva que a mulher seja deixada em segundo plano, e só diz uma bobagem dessa quem nunca leu a Bíblia, irmão. Quem lê a Bíblia não diz uma coisa dessa, não. Porque você vai ver que Deus, mesmo em uma cultura rígida como era no passado, mas Deus já tinha planos para as mulheres, e já começava a mostrar desde lá que elas seriam importantíssimas, fundamentais, eu diria, no Evangelho. Então o tema da mensagem é o Evangelho e essas mulheres maravilhosas. Diga graças a Deus. Eu separei aqui algumas, claro que eu não peguei os 4 evangelhos, não peguei todas as citações de mulheres, que aí teria que fazer um seminário, né? Em um culto não daria para me falar de todas e tudo o que aconteceu. Só para falar, por exemplo, no Novo Testamento, das obreiras do apóstolo Paulo, as suas cooperadoras, meu irmão, eu teria que ter um estudo grandioso para falar sobre isso, de tanta gente que tá? Juntando aqui todas as mulheres de destaque no Novo Testamento. Então, eu separei só o Evangelho de Lucas, porque ele representa bem, né, os evangelhos sinópticos, e com certeza
vai nos trazer grande entendimento aqui. A palavra sinóptico, para quem não reconhece essa palavra, quer dizer os evangelhos que contam, né, fatos iguais. Mesmo com uma ótica particular do evangelista, mas ele conta o mesmo episódio, por assim dizer. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Aquilo que acontecia, então, que está retratado nos evangelhos, a gente chama de sinópticos, né? Porque eles repetem-se nos evangelhos, nos 3 evangelhos. Vamos lá. Lucas, capítulo 1. Eu não vou ler todo o texto, eu vou citar, é para você anotar, tudo bem? Se não der tempo de anotar agora, você preste atenção, aí depois em casa você revê a mensagem e anota os textos. Mas se puder anotar, já anote agora. Não vai dar tempo de abrir para procurar tudo, porque é muita coisa, né? Mas vamos lá. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao verso 38, o evangelista Lucas nos apresenta uma mulher fantástica, maravilhosa, uma mulher extremamente abençoada, e a Bíblia descreve ela chamando cheia de graça. O nome dela era Maria. E hoje eu queria falar de Maria em 2 pontos principais. Vou elencar aqui pelo menos uns 4, 5 itens sobre ela, mas 2 pontos principais. Eu quero mostrar a você Maria como ela de fato é descrita na Bíblia. Ela é a serva agraciada do Senhor. Se eu pudesse dar um título, um codinome para Maria, seria esse: a serva agraciada do Senhor. Eu vou ler pelo menos o verso 38, Lucas capítulo 1, verso 38, eu vou ler. Se você puder, abra aí, leia comigo. Diz assim: e disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Amém? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O anjo Gabriel, ele veio e ele anunciou a Maria, mas antes de anunciar o que Deus queria dela, ele faz uma saudação dizendo: salve agraciada. Por isso eu digo, uma serva agraciada, porque ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, eu estou disposta a obedecer aquilo que Deus quer para mim. E o que isso indica, pastor? Indica, irmãos, preste bem atenção, alguém que está disposto a enfrentar coisas terríveis e pesadas para obedecer a Deus. Não sei se você já se atentou para isso. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Mas ao aceitar gerar o Filho de Deus, Maria coloca em risco o seu nome, a sua honra e a sua vida. E isso é importante que nós venhamos lembrar e manter em mente, porque ela era virgem, estava prometida, o termo bíblico é desposada, seria próximo do que nós hoje chamamos de noivado. É alguém que está prometida a casar, mas naquela época, quando a mulher estava desposada, prometida, ela praticamente já era esposa, estava faltando apenas a cerimônia. É como se já tivesse ido fazer o casamento no cartório, faltava só a bênção de Deus. E ela aceita então engravidar, para que fosse gerado nela o Filho de Deus. Mas preste bem atenção, minhas irmãs e meus irmãos, quando Maria faz isso, ela corre a partir desse momento risco do seu nome cair em desgraça, e por consequência perder a sua honra. Era possível que, se José a rejeitasse, se José não quisesse mais casar com ela, era possível que ela caísse em desgraça e nunca mais casasse com ninguém.
E uma mulher naquela cultura que não se casava, ela era considerada uma mulher à parte. Ela era, de certa forma, marginalizada. Por quê? Porque os pais não criavam seus filhos para ficarem para sempre consigo. Os pais criavam os filhos para que eles, o mais breve possível, chegassem a ter como ajudá-los, como contribuir com a família, e depois disso, o próximo passo era o matrimônio. Principalmente as mulheres. Elas normalmente saíam de casa bem mais cedo do que os rapazes. E Maria estava desposada, estava prometida a José. Cadê os homens convictos? Levanta a mão. Macho mesmo, indo e voltando, subindo e descendo. Cadê? Levanta a mão. Essa demora que me preocupa. Faz só o dedinho assim. Isso, eu. Vamos lá. Imagina que é você. Você está noivo. E de uma hora para outra, sua noiva chega e fala: amor, eu estou grávida. Mas ele para e pensa: mas peraí, nós temos um compromisso com Deus. Eu não toquei em você. Lembra que ela era virgem? Como é que você está grávida? Ela diz assim: não se preocupa não, tá? Que eu nem te traí, né? Foi o Espírito Santo. Nós, lendo, nós temos a tendência a aceitar muito rápido. Mas naquela cultura, irmãos, isso não era uma coisa que era fácil de ser aceito. Não era fácil. Imagina convencer um homem de que aquela barriga crescendo não era fruto de uma traição, mas ao invés de maldição era bênção. Não era fácil de convencer. Então ela estava se colocando em risco. Ela estava se colocando em risco. Quando ela assume esse chamado e diz: cumpra-se em mim, ela está aceitando a aliança. Ela não foi obrigada por Deus, entende isso? Entende isso? O anjo transmite para ela a vontade de Deus, o plano de Deus. Mas ela é que diz: cumpra-se em mim a vontade de Deus, o plano de Deus. Ela aceita. Ela não pensa duas vezes, ela não pede um tempo para pensar. Ela não pede um tempo para refletir, para observar as situações, os pormenores. Ela não tem essa coisa e deixa para amanhã. Na mesma hora, quando ela escuta o que é para ser feito, mesmo tendo o risco de ser uma pessoa largada à desgraça, ela aceita a graça. Amém? Amém? Mas diz a Bíblia Sagrada, depois você vai ler, que José, o marido dela, quando ele soube daquilo, quando aquilo chega ao seu conhecimento, ele intenta deixá-la secretamente. Ele planeja deixá-la sem dizer nada a ninguém. E eu acho também maravilhoso a gente falar sobre isso, porque ele era justo, diz a Bíblia. Ele poderia chegar e denunciá-la às autoridades. E a lei dizia que nesses casos ela teria que ser apedrejada até a morte, considerada adúltera. Mas ele a amava. Ele queria muito bem a ela. Ele queria protegê-la. Não queria que ela sofresse. Olhe para cá, por favor, preste bem atenção na palavra de Deus. Queria protegê-la, queria fazê-la feliz, mas não aceitaria, como a maioria dos homens naquela época, não aceitaria que a mulher lhe traísse sua confiança, e simplesmente deixasse para lá isso, e criar um filho que não era dele. Então ele intenta deixá-la, porque fazendo isso, ele levaria a culpa. Ele seria tido como o irresponsável que engravidou uma jovem e fugiu.
Mas quando ele faz isso, quando ele tenta fazer isso, diz a Bíblia que Deus fala com ele. E através de um sonho, o anjo é enviado para falar com ele e diz: olha, José, não tenha medo não. Pode receber essa menina. É verdade o que ela está dizendo. E o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo. E ela vai ter essa criança. E você vai colocar o nome dele de Jesus. Amém? Amém? Deus já começa então a protegê-la ali, porque ela se dispõe a fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Mas uma outra coisa que eu quero falar sobre Maria, é que ela era uma esposa dedicada. Quando José precisa ir até a sua cidade natal, eles moravam lá na Galileia, eles moravam próximo ao mar, ao lago, né? Aquela região de Nazaré. Diz a Bíblia Sagrada que ele precisa voltar a Judá, a Belém de Judá, para o recenseamento. E ela mesmo grávida, não coloca, sabe, empecilhos para ir. Tem que ser feito? Tem que ir? Tem, então vamos. Amém? E vai ela em uma longa jornada no jumentinho ali com José. E eu lembro muito dos pregadores que dizem: irmão, mulher grávida, ela faz xixi por brincadeira. Imagina José botar essa mulher para cima e para baixo no jumentinho, com um barrigão daquele tamanho. Que sacrifício, né? E o jumento chacoalha para lá, chacoalha para cá, chacoalha para lá. Daqui a pouco ela fala: bem, tem que ir de novo, e vai de novo, e desce. Um casal que está ali junto, enfrentando as dificuldades. E uma outra coisa importante notar é que, além disso, a Maria era também uma mãe exemplar. Mas agora vem um ponto que para alguns é polêmico. Não é minha intenção ferir a crença de ninguém, cada um que crê no que quiser crer. O que eu vou falar aqui, vou falar da Bíblia. Amém? Amém? Um ponto de divergência que nós temos é que muitos até hoje classificam Maria como virgem. A Virgem Maria. Esse é o ponto de divergência. Maria, ela foi uma serva agraciada, uma mulher cheia da graça. Graça significa favor que a gente não merece. Uma mulher escolhida, uma serva especial, uma mulher que deve ser honrada pelas suas escolhas, uma mulher que deve ser admirada pelas suas atitudes. Mas tem uma coisa errada. Quando a pessoa acredita que Maria, ela é virgem eternamente, é uma pessoa que não leu a Bíblia. Deixa eu perguntar, só as mulheres que já deram à luz a filhos, levanta a mão, as irmãs aqui na igreja. As que já deram luz a filhos, levanta as irmãs, né? Muito bem. Olha a pergunta que eu vou fazer e você vai me responder com toda naturalidade. É possível uma mulher dar à luz a um filho e continuar virgem? Sim ou não? Sim ou não, gente? Claro que não. Mas ainda que alguém diga: pastor, ninguém está falando de ímen, estamos falando de contato sexual com um homem. Tudo bem, vamos ver isso. A Bíblia Sagrada diz, eu quero que você abra só para poder ficar bem claro, tá? Mateus capítulo 1, verso 25. Lembra que eu falei de José, que o anjo encontrou com ele, diz: volta lá, recebe a menina, continua com ela, ela não fez nada de errado, a criança que ela está gerando é fruto do Espírito Santo. Amém? Qual foi a atitude de José? Olha o que diz na sua Bíblia aí. Mateus capítulo 1, verso 25. Quem lê para mim? Mateus 1, 25. É isso aí, não entendi nada não, mas deve ser isso mesmo. De máscara a gente não consegue entender nada, né? Deixa eu ler aqui.
Eu estou com uma versão um pouquinho diferente hoje, tá? Mas deixa eu ler para ficar claro, até para os irmãos que estão acompanhando, que não estão com a Bíblia perto de si, mas estão acompanhando o culto pela internet, né? Mateus capítulo 1, verso de número 25, diz: ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz ao filho. Em outra versão diz, né? E ele não a conheceu até... Como é que está na sua versão? Não? Não a conheceu? Quem está diferente? O seu filho, o seu primogênito. Como é que está os seus aí? Não conheceu? Todos não conheceu? É, a maioria. Não teve relações com ela, dá no mesmo. A versão antiga, a expressão antiga usada naquele tempo é não a conheceu. Mas é claro que não está falando de pessoas se conhecerem face, né? Reconhecer um ao outro. Claro que ele conhecia, ele era noivo dela. Mas quando fala não a conheceu, está falando não conheceu intimamente. Não teve contato físico, sexual com ela. Até que... Mas querido, basta pensar um pouquinho. Até que ela deu à luz o primeiro filho... Está dizendo até onde ele ficou se resguardando. Dali para frente, nada mais impedia. E não havia pecado nenhum, como alguns querem fazer entender. Eles eram casados, abençoados. Não tinha problema nenhum. Ó, irmão, eu fico até um pouco triste com algumas pessoas e revoltado com outros. Porque dão a impressão que o José... Olha, Zé, tá? Eles dão até a impressão que o José não era lá muito macho, não. Passou não sei quantos anos com a mulher e a mulher não conheceu seu marido. Que conversa é essa, irmão? Só lê a Bíblia, amém? E aqui diz claramente: a luz, o seu filho, na sua versão está primogênito? Primogênito, primeiro filho. Em umas versões está não deu à luz a seu filho, em outras versões está que eu prefiro ao seu filho primogênito, quer dizer, o primeiro filho, não é o único, primeiro. Amém? Se fosse único, diria ao seu filho único ou unigênito, mas é dito primeiro filho, primogênito. Mas se isso não é o bastante para que alguns aceitem o que está na palavra de Deus, olha isso. Vamos ver outras coisas aqui. Quero te mostrar filhos de Maria. Vamos correr aqui, porque eu tenho outras coisas para me falar, mas isso aqui é muito importante, e normalmente eu não paro muito para explicar esse ponto, e eu gostaria de aproveitar esse culto de hoje para explicar, até para que você explique a outras pessoas também. Tudo bem? Vamos marcar aqui os filhos de Maria. Mateus capítulo 12, verso 47. O que diz? Jesus está pregando, Jesus está falando, está ensinando, e é dito para ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Essa mesma expressão também é dita em Marcos capítulo 3, verso 32, e também em Lucas capítulo 8, verso 20. Também diz: tua mãe e teus irmãos. Eu já vi até uma pessoa pregando um dia desse, dizendo que não era irmão, era primo. A turma inventa cada um. Ela tinha outros filhos, irmãos. Ela tinha vários filhos. Era comum daquela cultura ter muitos filhos, e não há nada de errado nisso. Ela não deixa de ser merecedora da graça de Deus por causa disso. Você está entendendo, sim ou não? Só não dá para chamar de virgem, porque ela tinha outros filhos. Amém. Amém. Muito bem. Em Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, Jesus volta para a sua cidade depois de um tempo e começa a pregar e fazer maravilhas, milagres, e as pessoas da cidade se admiram. O que é que elas dizem? Olha aí. Olha aí. Ele diz: olha, peraí, não é o carpinteiro? Não é? Não é o carpinteiro? Não é
O filho de Maria? Filho de José, o carpinteiro? Cita quem mais? Seus irmãos. Cita por nome agora. Quem? Quem? Tiago. Quem mais? José. Quem mais? Simão. Judas. E os caras ainda dizem assim: e não estão entre nós as suas irmãs. Além de Tiago, Simão, Judas, José, irmãs. E não tem problema nenhum nisso, porque eles eram casados, tinham filhos como qualquer casal. Você está compreendendo, sim ou não? Você entende porque nós cristãos evangélicos não concordamos em que classifique a Virgem Maria? Porque não tem como dizer que uma pessoa que tem filhos é virgem. Está na Bíblia. E para os queridos católicos que estão acompanhando, está na sua Bíblia também. Tá? Não pense que é uma coisinha que os evangélicos botaram aqui só para baldear o negócio, não. Só lendo na sua Bíblia. Os mesmos versículos que eu li, você vai encontrar. Falando dos filhos de Maria com José. Está claro, irmãos? Por que nós não chamamos de virgem? Amém? Só por essa questão. Mas isso não depõe contra ela, pelo contrário. Isso prova que era uma boa mãe. Isso prova que ela era uma boa esposa. Porque os filhos já eram adultos, mas acompanhavam a ela para onde ela ia. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Eu vou ler só mais uma vez para quem não pegou. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto, todo esse entendimento, toda essa sabedoria? Mateus capítulo 13, verso 55 e 56. Então nós vimos um pouquinho a respeito de Maria, a serva agraciada do Senhor. Deixa eu te perguntar, você sabe qual é o mandamento de Maria? Maria deixou um mandamento. Sabe qual é? Está lá na festa de Caná da Galileia. Ela disse para os servos: fazei tudo o que ele vos mandar. Aplauda Jesus, ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem quer obedecer Maria, ela deu o caminho, obedeça a ele. Faça tudo que ele mandar, que vai estar certo. Irmãos, vamos correr aqui para dar tempo da gente falar de todas, pelo menos todas as que eu consegui separar para hoje, que não daria tempo demais. Lucas capítulo 2, do versículo 36 ao 38. Irmãos, aqui fala de uma mulher chamada Ana, a profetisa de muitos anos. Irmãos, é uma mulher que viveu com o marido só 7 anos. 7 anos de casado, o marido morreu. E a partir do momento que o marido dela morre, ela dedica a sua vida a servir ao Senhor. Não quer dizer que toda viúva jovem precisa passar o resto da vida, né, como beata dentro da igreja. Não é isso. Mas essa mulher fez uma escolha de dedicar sua vida ao Senhor, de honrar a Deus. E o resultado disso é que foi permitido a ela ver o Cristo ainda bebê. E diz a Bíblia Sagrada que ela chega no templo. Simeão estava anunciando Jesus, falando de Jesus, e ela também entra na roda. E foi a primeira mulher a apregoar o Salvador. Na Bíblia, a primeira mulher a pregar a salvação através de Cristo foi essa mulher, porque ela anuncia para Israel que este era o Salvador, que este era aquele que viria para transformar o povo de Deus, o povo de Israel e também todos os povos, em nome de Jesus. E eu queria fazer menção dela, mesmo que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre ela, mas eu queria começar com ela, porque é uma mulher que deve ser também lembrada, deve ser também honrada. Alguém que aos 84 anos, você vai ler na sua Bíblia, 84 anos, ela estava na igreja, estava no templo, servindo ao Senhor, e diz a Bíblia que ela não se afastava. Tem mulher aí com 40 anos, irmão,
Ela se arrastando já. Quase não anda. Misericórdia. A mulher tinha 84 anos. Tá? Qual é o inverso de 84? Dá quanto? Trocando os números. A ordem dos números. 48. Então, no mínimo, com 48, você deve estar fogo puro, meu irmão. Para pelo menos quando chegar aos 84, tá como ela. Indo sozinha para a casa de Deus. Indo sozinha para profetizar. Ela não ia só fazer qualquer coisa, irmãos. Ela ia ser usada por Deus. Ela era chamada de profetisa. Era uma mulher que Deus usava para falar com os outros. 84 anos. Amém? Eu queria fazer menção dela. Uma outra mulher aqui, em Lucas capítulo 7. Você está marcando? Vou ter que correr. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. A Bíblia fala de uma certa viúva. O nome dela não é mencionado, não é nomeado. Nós não sabemos o nome dela, mas ela ficou conhecida como a viúva da cidade de Naim. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus ia chegando nessa cidade e ele se deparou com um cortejo fúnebre, né, com pessoas levando um funeral ou participando de um funeral, e era uma multidão, e isso chamou a atenção do Senhor. Uma multidão, porque essa mulher tinha acabado de perder o seu único filho. E o que me chama a atenção dessa mulher é que é uma mulher muito amada, porque a cidade praticamente para, vai uma multidão com ela. Quer dizer, era uma pessoa muito benquista, era uma pessoa especial. E por que eu acredito que ela era especial? Porque ela conseguiu comover até o íntimo do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que ele se move de íntima compaixão por ela. Ele se move por dentro, se emociona com aquela cena. Aquela mulher chorando pelo seu único filho. Uma multidão consolando ela. Irmãos, existem mulheres assim ainda hoje. Mulheres especiais, mulheres muito amadas. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus manda parar o cortejo, toca no caixão, esquife, e diz ao rapaz: ei, a ti te digo, levanta-te. E o rapaz se levanta, e ele entrega então a sua mãe. O presente, ao meu ver, é o presente do amor. É alguém que é tão gentil, é alguém que é tão amorosa, é alguém que é tão especial, que o Senhor então presenteia ela com mais anos de vida para o seu filho. Amém? Amém? Tem gente que, meu filho, se vier a falecer, o povo dá graças a Deus. Tem gente que não vai fazer a mínima falta. Isso aqui é uma lição para nós. Amém, irmãos? Uma multidão consolando a mulher viúva. Amém? Amém? Em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, a Bíblia Sagrada faz uma menção especial das mantenedoras do Evangelho. Cita Maria de Magdala, ou Maria Madalena, cita Joana, cita Susana e muitas outras, diz a Bíblia, que serviam ao Senhor com os seus bens. Irmãos, desde o começo do Evangelho, as mulheres têm sido fundamentais na divulgação da palavra de Deus e no sustento do Evangelho, porque elas abrem mais o coração, ou abrem pelo menos mais rápido o coração para as coisas de Deus. Diz aqui, olha, lá no ministério de Jesus, hoje pela manhã eu falei, porque algumas pessoas não sabiam que Jesus recolhia ofertas, né, para sustentar o seu ministério. E eu dizia, irmãos, é uma coisa lógica, bem fácil de entender. Ele tinha 12 homens que andavam com ele. Esses homens deixaram tudo. E as famílias desses homens iam passar fome? Claro que o Senhor não ia deixar. Claro que Jesus não ia permitir isso acontecer. Diz a Bíblia que Judas, ele carregava a bolsa, né? Mas voltando aqui, essas mulheres, diz a Bíblia, serviam ao Senhor com os seus bens. Eu preciso fazer uma pergunta aqui, não é só para as mulheres, é para todos.
E você mesmo nessa distância toda, por favor, me ajude perguntando aí para o seu irmão, né, que está aí na sua linha de direção. Pergunte: você serve ao Senhor com seus bens? Serve ao Senhor com seus bens? Eu lembro que quando essa pergunta me foi feita, quando eu era obreiro novo, 15 anos de idade, eu estava desempregado, morando de favor, não tinha um pau para dar no gato. Por que o povo fala pau para dar no gato, né? Eu depois fico pensando nessas coisas, uma maldade tão grande, pau para dar no gato. O gato fez o quê para dar no gato? Deixa o gato, né? Mas não tinha nada na vida. E eu fiquei pensando: como é que você vê, Senhor, com os meus bens? Você não tem bens. Muita gente pensa assim. Daqui a pouco você vai entender que não é bem assim. Mas aqui já é uma noção, queridos, de mulheres especiais que não eram presas ao material. Claro, hoje de manhã eu falei que há muita gente, muito cafajeste, usurpando a fé alheia. Existe por aí afora muita gente se aproveitando da boa fé das pessoas. Eu sei disso. Mas a verdade também é que há muitos cristãos extremamente apegados ao dinheiro. E eu vou te falar uma coisa, querido. Quando coisas para você valem mais do que pessoas, você não entendeu nada do Evangelho. Porque no Evangelho, os relacionamentos são mais importantes do que os bens. Está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Há pessoas que são capazes de quebrar alianças, de quebrar amizades, de quebrar vínculos consanguíneos por causa de dinheiro. Você deve ter ouvido falar aí de gente que chega até mandar dar fim, mandar matar os outros por causa de dinheiro, de bens. A tristeza. Mas aqui mostra mulheres que investiam na obra do Senhor Jesus, e não eram poucas. Amém? Uma outra mulher aqui importante, Lucas capítulo 8, verso 43 ao 48, fala de uma mulher hemorrágica, de uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo constante, hemorragia, um ciclo menstrual desregulado, uma mulher que sangrava constantemente. Eu já falei aqui sobre ela de maneira mais aprofundada, então hoje eu não vou me estender muito, mas só para lembrar alguns, que eram 12 anos consecutivos, onde essa mulher perdia sangue. E naquela cultura, irmãos, a mulher no seu ciclo menstrual, ela era considerada imunda. Imunda. Isso quer dizer que onde ela sentava, ninguém sentava. Os homens não sentavam. Ela precisava passar aquele período em isolamento. Você entende? Compreende o que eu estou falando? Se ela tivesse em público, ela poderia ser apedrejada. E diz a Bíblia Sagrada que essa mulher estava onde? Escondida dentro de casa? Não. Ela estava dentro do seu quarto? Não. Não estava em nenhuma caverna. Ela estava em busca de saída para o seu problema. Isso é importante notar, porque alguns dizem assim: ah, pastor, mas eu estou sem força, estou doente ou estou de alguma forma debilitado. Eu não estou dizendo que você que está enfermo de alguma forma, física, mental ou espiritualmente falando, eu não estou dizendo que você deve fazer de conta que problema não existe. Eu não sou adepto disso. Utopia, fazer de conta que a realidade não existe. Não, isso aí não existe. Não existe, meu irmão. E é para ser enfrentado, e enfrentado de cara. Qual é o problema? É esse. Então a gente vai lutar por esse negócio até resolver. Não estou conseguindo, pastor. Tudo bem, vamos encontrar ferramentas. Se essa não deu certo, vamos tentar outra e outra e outra e outra, até encontrar uma que dê certo. Amém? Amém? Mas a maioria, não é só das mulheres não, até homens, o que fazem? Se acomodam.
rapidinho se acomoda, rapidinho se convence que não tem jeito. Irmãos, uma mulher que perde sangue 12 anos seguidos. Claro, evidentemente eu não vou pedir para que as irmãs aqui hoje testemunhem nada sobre isso, mas você há de convir comigo que muitas mulheres, no seu período normal de menstruação, já é um terror. Tem delas que literalmente adoecem. E não falo apenas de cólicas. Eu estou falando de dores pelo corpo, enxaqueca, queda de cabelo, pele escamada. Só falta virar um crocodilo. Tá? A mulher, sabe, misericórdia, parece o Shrek nesse período. O negócio fica verde, fica tudo no mundo. Tristeza. Tem delas que sofrem bastante. Mesmo que biologicamente saiba-se que isso na verdade é saúde. Amém? Amém? E eu, como fui professor de ciências, falo com propriedade, tá? É saúde. A descamação intrauterina, olha aí, tá? É saúde, é renovo. É tudo de bom, menos para quem passa. É terrível para algumas mulheres. Sim ou não? Vocês falaram com tanta... Sim ou não? Agora imagine 12 anos seguidos sem parar. Sem parar. 24 horas. 24 horas. Eu preciso lembrar que naquela época não tinha farmácia. Não, né? Preciso lembrar que naquela época não tinha fábrica não, né? Não entenderam não? Tinha que se virar à moda antiga. Não era fácil. Uma mulher hemorrágica, ela não casava. Ela estava destinada a ficar sozinha. Essa mulher aparentemente era uma mulher de recursos. Era uma mulher de bens. Mas diz a Bíblia que ela gastou tudo. Tudo. Ela não se prendeu a dinheiro. Ela foi em busca de solução. Porque queria ficar saudável. Gastou tudo que tinha. Não resolveu. Escuta falar de Jesus. Escuta falar que ele estava curando as pessoas. Ela não perde tempo. Diz a Bíblia que ela chega e diz: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, ficarei curada. Ela descreve o próprio milagre. Ela descreve. Por que ela não falou assim: se eu tocar nos seus cabelos? Por que lá na barra do vestido? Por quê? Porque ela sabia, é a única maneira que eu vou conseguir. Não tenho forças para disputar empurrão com ninguém. Não tenho forças para abrir caminho e chegar nele na marra. Então eu vou por aqui por baixo. Diz para o teu irmão, tua irmã perto de você, não importa por onde vá, mas vá. Vá em busca de saída, de solução, de saúde, de cura, de milagre. Eu não estou dizendo ir para qualquer lugar, não entenda assim. Estou falando especificamente em busca de Deus, de bênção, de milagre. Pastor, e questão da saúde, use sua fé. Se sua fé não é suficiente, e pode acontecer, não há nada de errado, nada de você buscar solução na medicina. Amém? Se é questão emocional, desajuste emocional, psicoemocional, psicológico, na minha área, busca ajuda com psicólogo. Vocês sabem, já expliquei aqui, eu ainda sou aluno, e mesmo se tivesse já formado, eu não poderia atender vocês, porque é uma regra do Conselho Federal. Nós não podemos atender pessoas próximas, conhecidos, né? Familiares, amigos. Não sei se você me tem como amigo, né? Familiares, amigos, não pode, certo? Eu posso aconselhar como pastor, mas eu posso indicar: olha, tem esse colega aqui, tem essa pessoa que eu conheço aqui que pode te orientar. Não tem nada de errado nisso. Busque saída. Toma essa mulher como exemplo. Eu vou buscar solução para o meu caso.
porque senão eu vou morrer aqui, porque senão eu vou me acabar aqui. E tem muita gente que deixa, irmãos, deixa o tempo passar. Pergunta aí para o seu irmão, o que você acha? Tem gente assim? Que deixa o tempo passar? Não, isso aí é besteira, isso aí não tem nada demais. Tá. Deixa o tempo passar para tu ver. Se o monstro não cresce, se o negócio não fica difícil, por favor, se você acredita que através da oração, da consagração, você consegue, eu não tenho nada contra, tanto porque sou pastor. Se eu tivesse contra a oração, eu estava no lugar errado. Mas também estou dizendo que você pode e deve buscar ajuda profissional, e isso não tem nada de errado também. Amém? Mas ela vai. E diz a Bíblia Sagrada que ela chega e toca, e na hora que ela toca, de imediato, ela é curada. E Jesus então para, a multidão para tudo, fala: epa! Me tocaram aqui. Essa expressão pareceu estranha aos ouvidos dos discípulos. Pedro, juntamente com os outros, juntamente com os outros, fala: Senhor, peraí, como é que é? Te tocaram? Mas como assim? A multidão te aperta, te oprime, ou seja, estão empurrando o Senhor de um lado para o outro, e o Senhor diz: alguém me tocou? Alguém? Que coisa assim? Pois é. Mas Jesus continua olhando para um lado para o outro e diz: só que alguém tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Amém? Não é só o tocar, é o tocar com fé. E ele então queria saber: quem é esse aqui que pegou o milagre? Eu nem falei nada. E pegaram o milagre aqui, né? Igual o Jacó com o anjo, agarraram aqui e pegaram o negócio. Quer saber quem foi? E ela, vendo que não podia se ocultar, eu acho que ele estava olhando para ela. Eu acho. Ele: quem foi? Olha para ela. Ela vai e conta. E é lindo, irmãos, você vai ler isso. Jesus diz: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Amém? Amém? Que mulher maravilhosa. Eu não sei se você acha, mas eu acho. Tá? Eu estava escrevendo e hora eu falava, hora caiu uma lágrimazinha, hora dava um negócio aqui dentro. Que mulheres fantásticas, que mulheres maravilhosas, que exemplos, sabe, para a gente ler e dizer: cara, eu quero ser um pouquinho assim também. E os homens que estão achando estranho: pastor, eu não quero ser igual a mulher, não. Igual a fé, irmão. Usar a fé como elas usaram, né? Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42, vamos correr que eu estou atrasado. Fala de duas irmãs que hospedavam ao Senhor Jesus, Marta e Maria. Nós aprendemos tanto com essas duas mulheres. Nós aprendemos que uma delas era muito preocupada em agradar, era muito preocupada em deixar as coisas organizadas. É aquela pessoa que não para quieta, corre de um lado para o outro. A outra parou e se sentou, ficou ouvindo Jesus. Nós aprendemos com as duas, irmãos. E depois, lá em João, que eu não citei aqui, mas no Evangelho de João, quando Lázaro vem a falecer, né, nós vemos novamente Jesus juntamente com eles se tornar uma família que Jesus tinha muito carinho, muito apreço. É chamado de o amigo. Lázaro, teu amigo. Quer dizer, Jesus se tornou íntimo daquela família. Ele visitava bastante aquela família. Uma pessoa que aprende a receber o homem de Deus, a mulher de Deus, e não deixa isso passar, né, incólume. A pessoa não deixa isso passar à toa. Ela aproveita para aprender, ela aproveita para crescer. Isso é muito lindo, é muito importante. Vamos correr aqui, né? Tinha outras aqui que não vai dar tempo, irmão, mas vamos lá. Depois você lê em casa aí, Lucas 13, 10 ao 17, da mulher encurvada, né? Uma filha de Abraão que ficou prisioneira de Satanás. Jesus disse: olha, ela vai ser livre desse cativeiro, 18 anos presa. E é interessante porque ela estava encurvada, e Jesus disse: ela está presa, prisioneira de Satanás. Não era uma doença, era uma prisão. E aqui já me chama a atenção que algumas doenças, na verdade, são guerras espirituais.
São batalhas espirituais que você precisa. Eu não estou dizendo que toda doença é espiritual. Eu não estou afirmando que toda doença é um problema espiritual. Mas eu vou afirmar com todas as letras. Existem algumas que são produzidas pelo mal. E Jesus disse: eu vou deixar essa mulher livre. Eu vou deixar essa mulher liberta dessa cadeia. Amém? Em Lucas capítulo 21, do verso 1 ao 4, fala de uma viúva pobre que conseguiu dar maior oferta, maior até do que os ricos estavam dando. Eu fico maravilhado com isso, irmãos, porque diz a Bíblia, Jesus chama os discípulos e fala assim: olha, vem cá, vai aqui, olha essa viúva aí. Ela deu mais do que todos. Os discípulos não entenderam, porque os ricos estavam levando para o templo muito, depositando muito. Ela só depositou 2 pequenas moedas. A expressão pequenas moedas era os de menor valor. Naquela época, as 2 pequenas moedas era de menor valor naquela época. 2 pequenas moedas. Aí Jesus explica. Sabe por que ela deu mais que todo mundo? Porque os outros deram muito, mas deram do que estava sobrando. Não fazia falta. Tanto fazia levar para o templo, como dar na rua, tanto fazia, estava sobrando, não fazia, sabe, nenhuma diferença na vida deles. Mas ela não. Ela honra a Deus. Essas ofertas não eram para Jesus, eram no templo de Israel. Era para o Deus de Israel. Você está entendendo? Jesus estava lá observando como é que as pessoas faziam suas ofertas. E ele diz, eles deram o que estava sobrando, mas ela não. Da pobreza dela, deu tudo o que tinha. Já ouvi algumas pessoas pregando e dizendo: a melhor oferta é quando você dá tudo que tem. Eu não concordo. Eu posso dar tudo que tenho e ainda assim não ser a melhor oferta. Porque o que o Senhor está medindo não é a questão financeira, monetária. Ele está sempre medindo sua intenção e a sua honra. Mais vale o que está ficando. Tem mais peso o que está ficando. Da sua pobreza. Irmão, você entende isso? Era tão pouco, que ela ficou com vergonha de ficar com alguma coisa. Ela queria honrar a Deus de alguma forma. Vamos lá, para nós aqui hoje no Brasil, mas nada que é da contabilidade, é 1 centavo, né? Nossa menor moeda, ainda tem moeda de 1 centavo? Estou chutando. Não tem mais não? Não está em uso mais não? 5, né? Então 5 centavos. Então 2, 10 centavos. Era tudo que ela tinha. Não era 10 centavos não, tá, irmão? Estamos só conjecturando. Pobre, viúva. Só tinha 10 centavos. Não ia resolver nada para ela. Não ia fazer diferença nenhuma na vida dela. Mas ela não queria voltar para casa sem fazer nada. Então ela coloca as 2. Você está entendendo? Aí Jesus fala: olha, maior oferta. Se ele tivesse dito melhor, eu estaria muito satisfeito. Poxa, melhor oferta. Mas além de melhor, ele fala maior. Isso desestabiliza. Como assim? 10 centavos é mais do que 10 mil. Na contabilidade de Deus pode ser. Na contabilidade de Deus pode ser. Você está me compreendendo, sim ou não? Então eu fico maravilhado com essa mulher. Também em nome de Jesus. E por último aqui, para a gente encerrar, porque a hora já avançou. Em Lucas capítulo 24, por favor, se não leu nenhum, leia esse em casa. Lucas 24, do 1 ao 10, não dá tempo de eu ler aqui. Mas fala, certo? Das primeiras pessoas a anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Judas, não foi nenhum dos outros apóstolos.
As primeiras pessoas que disseram: olha, nós fomos lá e ele não está mais lá, e o anjo disse que ele ressuscitou. E Maria vai dizer: ei, não foi só anjo não, vocês só viram o anjo, eu fiquei para trás, eu ainda vi mais. Ele mesmo chegou para mim e disse: Maria. Amém? Maria. E ela diz: Rabone. Ele diz: vai lá, anuncia aos meus irmãos que eu vou na frente, nós vamos nos encontrar lá. Anuncia, irmãos, isso é revelador. Anuncia, Maria. A primeira pessoa a anunciar a ressurreição foi uma mulher. E não foi qualquer. Se você ler o texto, você vai encontrar lá Maria Madalena, vai encontrar Joana, vai encontrar outra Maria, mãe de Tiago. Ou seja, aquelas mesmas companheiras que começaram lá no início, agora aqui no final, estavam juntas ainda. Continuavam juntas. Isso aqui, irmãos, e pastor, prepara um trabalho sobre isso depois, tá? Continuando juntas. Eu não sei porque as pessoas tendem a se separar, irmãos. Eu não sei porque o individualismo vai tomando conta e a pessoa vai se isolando. E isso não é de Deus. Continua contando com seus irmãos, continua se aproximando dos seus irmãos. Ah, pastor, mas a pessoa está ocupada. Eu entendo, a vida hoje é corrida. Tem obreiro meu que eu só vejo, né, de relance, passando para lá, passando para cá, passando para lá, passando para cá, faz só assim para mim. Rapaz, irmão, né, faz meses que a gente não senta para conversar. Uma vida corrida, já chega afogueado, vem do trabalho, vem da faculdade, vem não sei da onde, uma correria só. Tudo bem, a vida é corrida, mas você tem que preservar seus companheiros, você tem que continuar contando com eles. Essas mulheres começaram juntas e ainda estavam juntas. Amém? E isso foi prêmio para a vida delas, porque juntas viram a coisa mais maravilhosa, porque entraram no túmulo e ele estava vazio, e o anjo disse: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Elas ouviram isso, continuaram juntas. Continue também em nome de Jesus, porque se uma coisa que eu encontro aqui no Evangelho é que existem coisas tremendas realizadas, feitas até por mulheres, irmãos, até por mulheres, porque até por, pastor, isso é uma forma de diminuir? Não, eu estou dizendo que mesmo uma cultura rígida, uma cultura que era tremendamente rígida, Deus quebra isso e diz assim: olha, elas têm valor, e é muito valor. Amém? Glória a Deus. Eu creio nisso. Aplaudo o Senhor Jesus bem forte. Bem forte que Ele merece. Aleluia. Tem uma mulher perto de você aí? Tem uma mulher perto de você? Fala assim para ela: olha, mulheres maravilhosas. Maravilhoso. E fala assim: eu estou no meio aí desse negócio também, porque eu também sou do Evangelho. Vou marcar minha história também. Vou marcar minha história. E você nem percebe que estamos vivendo uma história dentro do Evangelho. Estamos vivendo aqui e agora uma história dentro do Evangelho. Seja também você uma mulher maravilhosa. Seja você também um homem maravilhoso, um homem de Deus. Seja aquele guerreiro, seja aquela pessoa que deixa sua marca no Evangelho, em nome de Jesus. Irmãos, vou contar uma coisa aqui que eu não costumo contar e poucas pessoas sabem disso. Pouquíssimas pessoas, tá? Mas eu lembro que eu tinha por volta de 7 anos de idade. Eu estava sentado na área e eu conseguia ver as nuvens passando. Eu gostava muito de ficar vendo os desenhos nas nuvens. Não sei se você tinha essas coisas. Eu gostava muito, falava a verdade, não gosto. Os desenhos nas nuvens, eu achava muito legal aquilo. Mas teve um momento que parecia que estava abrindo, sabe? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Parecia que, sabe, afastando as nuvens assim. E eu lembro que eu senti claramente dentro de mim uma voz dizendo: eu quero que você seja um santo. Eu corri para minha avó, que ela ensinava muitas coisas. Ela disse assim: vó, o que é um santo? Aí ela foi me mostrar.
Ela começou por São Francisco de Assis. Aí me desanimou. Porque eu falei assim, vixe, e para ser santo vai aparecer umas feridas na mão, vai furar a mão, furar a testa. Porque ela me contou que na mão dele aparecia as feridas igual de Jesus. Aí eu botei assim no coração. Eu não quero não. Dá para ser de Deus sem ser santo? Mas depois de anos eu entendi o que era aquilo. Lá ainda na minha infância, Deus dizendo, eu tenho um propósito com você. E não é só comigo, é com você também. Deus tem um propósito na sua vida, irmãos. Por mais que você não perceba hoje, mas Deus tem um propósito na sua vida. Não é à toa você ter vindo aqui. Não é à toa você ter nos conhecido. Não é à toa você sentir a vontade de vir congregar conosco. Não é à toa você ouvir as mensagens. Deus tem um propósito com você. E através de você, propósito com muitos. Se você permitir, seja diferente. Faça diferença. Não tenha aliança com o mundo. Não tenha aliança com o mal. Não deixe seduzir por aquilo que Satanás te apresenta. Seja diferente. Seja bênção em nome de Jesus. Amém? Nós vimos mulheres aqui diferentes na sua personalidade, diferente na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, na sua perspectiva pessoal de vida, né? Nas classes sociais diferentes. Vimos mulheres riquíssimas que ofertavam, sustentavam o ministério de Jesus. Vimos viúva com 2 moedinhas que ofertou ao Senhor Deus também. Estamos vendo pessoas que faz a sua parte, aquilo que pode fazer, e Deus conta com você também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar o recado aqui para o pessoal da gravação. Queridos, olha, você que assistiu essa mensagem, eu te peço 2 coisas importantes. A primeira, que você compartilhe essa mensagem com quem Deus colocar no seu coração. A segunda, me ajude também no nosso canal do YouTube. Nós temos um propósito firme ali, de através daquele canal, alcançar milhares e milhares de pessoas. Pouca gente tem acreditado em mim. Pouca gente tem acreditado no que eu estou dizendo, mas eu tenho certeza de que em breve isso vai se alastrar. Em breve vai ser como uma fogueira que começa pequena e depois vai crescendo e crescendo e crescendo e tomando conta. E eu acredito, porque Deus me prometeu que nós iríamos alcançar o mundo. Eu não estou dizendo que eu vou ser um televangelista, não estou dizendo que eu vou conseguir alcançar todas as nações, mas a mensagem que Deus me dá, a mensagem que eu apregoo, ela vai chegar em todos os lugares do mundo, porque o Senhor me falou, se eu ganhar uma pessoa, já valeu a pena, em nome de Jesus. Então inscreva-se no canal, compartilhe, né, essas mensagens, e vai ser bênção para você e para muitos, em nome de Jesus.